pensão alimentícia. Gente, isso dá sempre muitas perguntas aqui no programa. Mas a gente precisa lembrar que o valor da pensão para os filhos é fixado com 2 fatores. A gente chama disso dos princípios, da necessidade ou binômios, né? A necessidade de quem recebe, ou seja, quanto a criança precisa, mas também a possibilidade de quem vai pagar. Porque talvez a criança precise de um monte de coisa, mas quem vai dar o dinheiro não tem essa condição. Mas o que está acontecendo? Muitas pessoas estão passando dificuldades, muitas crianças, porque as coisas aumentaram e esse valor foi estipulado, sei lá, há 2 anos, há 3 anos, né, estipulados anteriormente, e estão ficando cada vez mais difíceis se adequar a essa realidade. E aí, juridicamente, vocês têm a opção de pedir a revisão da pensão alimentícia. Como é que a gente faz isso? Quanto tempo demora? Como é que a gente prova que está tudo caro? Tema do nosso quadro, Falando de Direito com Sheila Sodré. Eu misturei os direitos aqui, eu tenho direito, Sheila. É tudo nos direitos, né, Sheila? Ô, meu amigo, e esse direito tem muita gente que precisa conhecer. É verdade, Sheila. Tema pensão alimentícia sempre rende muito. A gente precisa, né? Sempre tem. Mas hoje, nós não estamos aqui para falar sobre como você entrar para pedir a pensão, mas como falar sobre a revisão, como pedir essa revisão, Sheilinha. Exato, Fê. Você começou a pontuar muito bem. É para aquelas pessoas que já têm uma pensão estabelecida em juízo. E não importa se ela foi de comum acordo, vocês fizeram um acordo, só foi homologado em juízo. Sim. O importante é que a pensão é determinada, ou ele faz uma transferência diretamente para a conta, às vezes da mãe, ou diretamente para a conta do filho, ou o desconto vem direto no contra-cheque, e aí é a empresa que já faz essa transferência. Então, é esse caso específico. O que aconteceu vários fatores, que tanto pode ser para a pessoa que paga, pedir uma revisão, Fernanda, como para a pessoa que está recebendo o alimentante. Por quê? O alimentado. Por que isso? Tem noção, Fê, da quantidade de pessoas que podem ter ficado também desempregadas? Verdade. Né? Então, essa possibilidade de você pedir uma revisão de como é que está a minha situação real hoje, depois de 1 ano, depois de 2 anos, estabeleci 3, 4 anos. Tem gente que perdeu o emprego ou tem gente que melhorou, né? Então, assim, tudo isso tem que levar em consideração, partindo do princípio que muitas vezes os pais ou os pais das crianças, eles não têm uma boa comunicação. Verdade. Outras até por falta até de conexão ou até de saber onde se encontra. Ou muitas vezes os avós que pagam, acabam pagando, porque a gente sabe que muitos avós podem pagar e acabam pagando pensão alimentícia. Então a questão é, qual é a minha realidade hoje? Né? Quanto é que eu estou pagando? Será que a situação realmente mudou? Vai vir agora, estamos falando no mês de novembro. Dezembro já começa se você paga a escola particular, ou se vai ter que comprar material agora em janeiro, fardamento. Menino cresce, meu senhor, nunca me pede menino crescer tanto. Tem sapato para comprar, tem roupa nova para comprar para final de ano. Então, essas necessidades você tem que levantar o custo. Né? Então, isso você tem que levantar e verificar se o que está sendo pago realmente vai cobrir essas necessidades da criança, se ela está tendo dignidade com esse valor ou muitas vezes, né, até sem receber o que realmente foi estabelecido. Ô Sheila, esse ponto que você falou aí, que muitas vezes não recebe aquilo que foi estabelecido, por quê? Porque a mãe às vezes cede, ou o pai cede. Ah, mas ele está passando por dificuldade por conta da pandemia, então ele pagava lá, sei lá, R$400, tá dando 250 e eu aceitei. Aí agora tá vendo que as coisas estão melhorando, a pessoa aí não consegue mais ter o argumento para fazer com que a pessoa volte a pagar. Enfim, caso de negativo, eu entrei com a revisão, negou, eu posso recorrer? Pode. Olha, Fernanda, vou só fechar esse exemplo que você deu. Isso aconteceu, que a gente falou muito no programa dessa possibilidade de você acordar. Eu não posso, estou desempregado, o judiciário um pouco mais lento, então você faz um acordo, liberalidade. Estou recebendo aqui, depois eu reponho, voltou e não está. Entra sim com a revisional, não é nem com a revisão, no caso é a cobrança mesmo, porque está sendo um valor a menor nesse caso. Mas se, mesmo assim, e aí ficou sabendo, a situação melhorou, está trabalhando e realmente a necessidade é outra, tem que fazer esse pedido. Só que o que acontece com o processo judicial? Tudo há um contraditório. Se eu acuso ou se eu levanto uma possibilidade que o meu filho, ele está, por exemplo, foi descoberta uma doença
né, que não tinha diagnosticado, ele está precisando de tratamento, ou realmente o plano de saúde não está cobrindo mil e uma situação, mas mudou a situação. Você está falando de um caso muito próximo, recente, que o menino descobriu um problema no dente e o plano de saúde não cobria o plano. E aí a mãe foi conversar com o pai, só vamos mudar o plano, porque... E o pai, eu não tenho condição, mas meu filho vai precisar de uma cirurgia, é o seu filho que vai precisar de uma cirurgia. Você não está entendendo isso. Depois de muito estresse, se mudou o plano de saúde e o filho vai, enfim, fazer essa cirurgia. Não é fácil, nem sempre as relações são amigáveis, nem sempre é compreendido de quem está com a guarda, do outro lado, entende a necessidade, deve estar gastando com dinheiro. Então é muito mais fácil a gente julgar quando não está vivendo a realidade, né, Sheila? Exatamente. Mas aí, Fernanda, quando a gente fala assim, já que eu estou levando para que o Estado, por meio de um juiz, tome uma decisão, então que eu leve para ele todos os elementos, toda a situação. São os exames médicos, se for o caso, é a despesa realmente, foi o aluguel que eu tive que aumentar, foi uma... Olha, é tanta situação, meu Deus, que pode alterar isso. Então, se isso aconteceu, leve todos esses elementos para um processo de revisão. Você vai entrar com ação, é como se fosse uma ação nova, não está vinculada na antiga. Então, pelo amor de Deus, se você que tem uma pensão alimentar estabelecida, nunca perca aquela homologação, se for um acordo ou a sentença, porque aquele é teu documento. Para partir daí você poder fazer mil uma coisa, ou uma execução, ou você realmente pedir uma revisão. E aí não tem jeito. Aí a outra parte, quem está pagando, ou o inverso, vai ter o direito de responder, Fernanda. Será que o endereço está correto? Vai conseguir notificar a outra pessoa? Por isso que é importante você, enquanto tem uma relação de pagamento de pensão, desse tipo de dependência, que você mantenha esse contato, principalmente onde é que mora, se mudou, se está em outro lugar, exatamente porque no caso desse você vai precisar e ele vai ter que especificamente ter esse direito, ele vai dizer eu posso ou não posso, ou se eu não posso, vai justificar. Se o juiz entender que realmente o pai do outro lado continua desempregado, que a dificuldade é grande, que realmente ele não consegue, ou casou, está com um bebê pequeno, que a despesa é X, o salário dele é Y, quando faz a conta realmente é isso que explode, não dá. E aí nega, você pode ainda recorrer, porque é a decisão monocrática de um juiz, pode recorrer para o tribunal, mas tem que ter elementos de convencimento suficiente para isso. Tenho muitas perguntas, Sheilinha, como esperado. Vamos para a primeira, Elaine. Elaine, hoje como nossa diretora, seja bem-vinda, sua maravilhosa Desirê de férias. Vida boa. Beijo, Desi. Não sei nem se ela já viajou, viu? Não, ainda não. Tá já de malas prontas. Vai levar a gente na viagem dela, que ela vai para um destino bem diferente. Acho que é Jalapão, uma coisa assim bem top. Vamos lá, tem os gêmeos, 18 anos. Estamos todos desempregados, mas os gêmeos estudam, faz mais de 3 anos que o pai não paga pensão e meu filho quer pôr o pai na justiça. Eles teriam direito? Claro, Fernanda, mas é isso que eu tô dizendo, eles já deveriam, né? Então, assim, dá pra fazer retroativo, Sheila? Olha, Fernanda, o retroativo, se são filhos, não tem que ter reconhecimento de paternidade e tudo, ele, a partir do momento que ele estabelece, ele pode posteriormente cobrar por meio de uma execução e não nessa mesma ação. É a partir de agora que ele começa, que foi estabelecida a pensão, que estabelecer a pensão aí, ele pode, por meio de uma cobrança, cobrar as passadas. Mas então o primeiro passo... Tem que estabelecer, entrar, eu vou pagar X. Se tem 18 anos, porque a gente ultimamente ficava nessa, não, 18 anos já é maior, não é isso. Não, se comprova Fernanda, que está estudando, que tem a necessidade, né? E mesmo às vezes tem situações em que vários problemas acontecem, a pessoa ainda está fazendo faculdade, ou mesmo assim, não, tem um problema de depressão, não tem independência, o pai não pode simplesmente parar de pagar, ele tem que entrar com a exoneração de pensão, e só após a decisão judicial é que ele vai poder parar de pagar. Olha a situação da Lia. Boa tarde, Fernandinha. Eu me chamo Lia, sou de Santa Rita. Crio 2 netos porque minha filha faleceu. Eu tenho câncer, não tive direito ao auxílio doença. Estranho, né, Sheilinha, aí? E o pai não quer pagar a pensão, ele dá R$50 por mês. Dona Lia, tem que já procurar a Defensoria e entrar com ação aí, né, Sheila? Exato, olha, a Defensoria do Estado da Paraíba, ou aqui da nossa região, tem trabalhado tanto, é um pessoal guerreiro, fazem audiência constantemente, porque muitas dessas decisões, ou esse estabelecimento de pensão é feito em audiência, é tudo muito resolvido, é ali, é o Ministério Público, é o juiz, é o seu advogado, é o defensor
passou de um lado. Como é uma audiência, Sheila? Fernanda, a primeira coisa é muito interessante. Está ali o Ministério Público, primeiro representando os menores. Certo. O que é muito bom, né? Aí você tem o advogado da parte, que está representando o menor, e você tem um advogado do pai ou de quem está sendo demandado para pagar a pensão. Então, o juiz, normalmente, eles são muito preparados para esse tipo de audiência para levar um consenso. Né? Onde ele vai tentar ser um instrumento de fazer um acordo. Quanto é que está, quanto é que sua renda? E, às vezes eles mentem e dizem que não, o juiz pode ali pesquisar no Facebook da vida, no Instagram da vida, pode fazer pesquisa junto à Receita Federal para saber como é que está a situação da pessoa, até para dar alimento. Olha, estou vendo aqui que o senhor, no site da transparência, o senhor tem um emprego na prefeitura X, está prestando serviço a Y. Até isso, por exemplo, se pode, na hora de uma negociação, outra parte, a mãe já leva esses elementos. Então, nessa audiência, sim, o Ministério Público vai sempre primar pelo interesse da criança e vai tentar fazer e compor um acordo para, a partir do momento daquela decisão, daquela audiência, já sai com o valor estabelecido. Agora, no caso da dona Lia, tem que buscar a justiça urgente. Exato, Fernanda. São duas crianças estão sobre a sua responsabilidade em virtude do falecimento da sua filha, mas o pai precisa arcar com a responsabilidade dele, tá? Já a Daphne traz uma outra questão que também é muito, sempre envolve o percentual de como é que é decidido isso. Ela diz que o pai dela, na verdade, o pai do filho paga R$150 de pensão e ele tem um outro filho, recebe um salário mínimo e ela quer saber qual o valor que ele deve pagar. Isso é o juiz que diz esse percentual em cima da possibilidade e da necessidade, né, Sheila? Exato, Fernanda, isso muito bem. Ele só recebe um salário mínimo, mas se você imagina, o salário mínimo é 1.100, né? Imaginar 10%. Ele está pagando mais um pouquinho que 10%, está pagando aí quase 14% do que ele recebe. Mas esse salário mínimo, ele vive de quê? Esse salário também é para pagar um aluguel? Ele come, ele tem outra família, tem outra criança. Então, quando se coloca tudo isso e eles se leva esses elementos para o judiciário, aí é nesse momento que vai estabelecer. Se precisando de água. Se essa pensão já foi estabelecida em juízo e se ele consegue um novo emprego ou um freelance, Fernanda, que às vezes é isso, consegue alguma coisa extra, você tem que estar atenta para aí, nesse momento, levar esses elementos para uma revisão. Mas se for realmente isso que ele recebe, aí realmente a decisão do juiz pode estar coerente. Tem a questão também de que, assim, tem um outro filho, tem esse filho e tem as próprias necessidades da própria pessoa, né, Sheila? E aluguel, por exemplo, aluguel, ambiente de trabalho. Condição, então, assim, são muitas questões que envolvem. E o juiz leva em consideração, por isso que a gente diz assim, se você está passando por essa dificuldade, junte provas, porque o que eu sei muito bem é que tem muita gente que não tem o rendimento formal, é tudo na informalidade. Então, você tem como juntar provas, olha, eu brinco muito, o meio da internet é um ambiente incrível para você pesquisar essas fontes. Ah, mas ele mora... Às vezes ele não tem nada, tem os pais que têm pensão, tem aposentadoria, que são os avós. Você pode chamar também para uma situação dessa. E aí, é claro, Fernanda, muitas vezes o pai, para realmente não deixar, ou a mãe, para não deixar a responsabilidade, né, com os avós, ele pode assumir um valor maior se realmente ele tiver condições e for provada essa possibilidade. Faz 10 anos que o pai da minha filha paga o mesmo valor. Posso pedir revisão? Ele diminuiu o valor, inclusive, porém ele trabalha. Gente, 10 anos no mesmo valor, meu Imagina, Deus. Mesma escola, alimentação, só fica você brincando aqui com outro apresentador, que agora... Erli, a questão do aumento de gasolina, não é só gasolina, não. Comida, gente. A gente tem que alimentar os filhos, sabe? Porque se a gente não alimenta bem as nossas crianças, isso com o mínimo, ainda bem que a gente tem cuscuz, tem macaxeira, tem inhame, nós somos um sertanejo que tem muita comida e ainda dá pra gente virar ali no mercado central. Mas até isso tá muito caro. Então, nossos filhos, nossas crianças precisam se alimentar com substância, entendeu? Então, assim, realmente não dá. 10 então, assim, anos, já era tem que pedir, tem que conversar. E, por favor, enquanto tiver diálogo, tente no diálogo. E vá, gente, fazendo prova. Aquela mistura, a mulher sábia, faça prova, o homem sábio, faça prova da sua realidade. Se você for entrar com o tipo de revisão, se fique munido
todas as provas. Todas as para você não perder, né, um tempo, não ocupar o judiciário, não gerar uma demanda maior emocionalmente na família, por conta de uma coisa que não vai dar. Olha a história da Fátima. Ela disse que quando a filha dela tinha 3 anos, o pai depositava a pensão na conta dela. Quando a filha completou 4 anos, ele parou e subiu. Hoje ela tem 13 anos. Ainda pode recorrer, Sheilinha? Olha, Fernanda, não prescreve. A menina tem 13 anos, tá? Agora, o que ela falou, um negócio assim, Fernanda, que vai ser difícil? Ele sumiu. Esse sumiu, como é que se ele sumiu para a família, como é que o judiciário vai encontrar esse pai para poder obrigar o pai a pagar uma pensão e estabelecer? Tem que rolar um detetive aí, tá, Fátima? Olha, ou a família dele, quem Fátima, é a família, quem são os pais dele, onde é que mora, se não sabe onde ele tá. Aí aciona os avós, aí os avós dizem, epa, peraí, eu não vou arcar com isso aqui. No instante aí ele aparece. Essa é a estratégia, olha aí, tá dada a dica. No instante, porque os avós não querem pagar, arcar pelo até porque tá certo. Só que em questão tem a criança, entendeu? Aí o pai e minha mãe no instante disse, peraí, meu filho, olha fulaninho que tá escondido, sumido, sei por onde. Olha, vem cá, tem um probleminha aqui pra você resolver. Porque, olha, Fátima, a gente não pode obrigar ninguém a amar. Relação de paternidade, relação materna, não há uma obrigatoriedade. Não tem juiz, não tem papel que vai fazer um pai ter relação, vai dar atenção à sua filha, vai visitá-la. Não vai. Né? Mas a questão financeira tem. Né? E aí a prisão retornou, o CNJ já orientou os juízes agora voltar a estabelecer, estabelecer ou decretar prisão no caso de não pagamento, que ficou suspenso por recomendação também do CNJ por conta da pandemia. Mas agora não pagou xadrez. Para encerrar, Sheilinha, eu passaria a tarde inteira aqui, mas o tempo voa. Ela comenta o seguinte, tem um filho de 6 anos, o pai paga R$300 desde que ele nasceu, ou seja, 6 anos, R$300. E aí o que é que acontece? O filho faz um tratamento de rinite alérgica e o pai não quer ajudar nesse tratamento. E ela diz que fica com todas as despesas. Então é aquela história. Primeiro, 6 anos no mesmo valor. E segundo, tem questões que vão aparecendo ao longo do tempo, exato, questões de saúde. Então significa dizer porque ele paga esse valor não tem que ter mais responsabilidade? Não, claro que não. Até porque normalmente, Fernanda, quando você tem uma pensão estabelecida, é bom você olhar se você guardou bem a sua sentença, porque depois para a gente desarquivar um processo desse é uma novela no judiciário. Então, se você guardou a sua sentença, observe que é muito raro quando se estabelece uma pensão, ele deixar fixo. Normalmente, eles colocam algum tipo de reajuste anual e está estabelecido isso lá. Mas como ele fez, passou 1 ano, 2 anos, você pode não ter reivindicado isso ou lembrado isso, a outra parte, aquela história doce cola. E foi passando. Colou. Até isso, você tem que olhar, guarde. A sentença já sai dizendo a cada ano quanto vai aumentar o percentual. Porque nós temos índice para isso. Olha isso. Às vezes ela assim, o salário mínimo, ou 20% do salário mínimo, 10% do salário mínimo, às vezes vinculado, ou às vezes o índice, o IGPM. Então, algumas coisas desse tipo, eles já deixam estabelecido na própria sentença. Por isso, a importância de ler. Né? E de tê-la sempre consigo. Ou seja, hora de buscar os papéis, tá? Correr atrás desses papéis para poder estabelecer, não lembra, não achou, tal. Já entra com a revisional, porque faz aí 6 anos. Exatamente. Já pega as necessidades, a despesa que você está tendo, todas, e junta aí e olha. E se não tem na maioria das vezes são pessoas que não têm condições de ter um advogado particular. A Defensoria Pública, volta a lhe dizer, tem prestado um excelente trabalho. É muito. Se você for conhecer o trabalho da Defensoria, o quanto eles dão conta, porque são poucos defensores para a quantidade, as audiências, você fica impressionada com a quantidade de audiência que tem sido feita ao longo desse tempo. Sheila Sodré está nas redes sociais. Se ficou com dúvida, vai lá também. @Sheila_Sodré, que ela está sempre contribuindo com temas. Aí ela, se não bastasse o universo jurídico, que é super amplo e que ela dá um show, ela ainda contribui com até dicas de filmes e livros, porque ela é uma mulher plural, né? Eu gosto assim. Beijo, meu amor. Beijo, boa semana, que Deus te ilumine. Restinho de semana. Amém, amém. Vamos falar de tendências. Estão gostando do look de hoje? Gente, mas eu tô me sentindo no look de hoje.